O canal Aqui Tem História apresenta Reforma Protestante, Batistas os perseguidos pela Reforma. O movimento das igrejas batistas tem suas origens em um movimento iniciado pelos ingleses John Smyth e Thomas Elvis em Amsterdã. Devido às suas crenças compartilhadas com os puritanos e congregacionalistas, eles foram para o exílio em 1607 na Holanda com outros crentes que ocupavam as mesmas posições bíblicas contrárias à Igreja Anglicana. Em 1609, um ano considerado a base do movimento, eles batizaram os crentes e fundaram a primeira Igreja Batista. Thomas Elvis organizou a Igreja Batista em Spitalfields, nos arredores de Londres, em 1612. Ainda em 1612, Thomas Elvis foi preso por publicar o folheto Uma Declaração Breve do Mistério da Iniquidade, no qual advertia a monarquia inglesa para que se submetesse a Deus, constando também uma crítica ao papado e aos puritanos. Ele permaneceria na prisão até falecer, em 1616. O folheto de Elvis constitui a primeira publicação em inglês a defender a liberdade religiosa aplicável universalmente, e possivelmente a primeira obra da civilização ocidental a defender o princípio da liberdade religiosa e de consciência para todos os seres humanos. Naqueles tempos havia perseguição aos batistas e a outros dissidentes ingleses, por não concordarem com a Igreja Anglicana. Entre esses dissidentes estava John Bunyan, um batista que escreveu sua obra-prima O Peregrino enquanto estava preso injustamente. Devido a essa perseguição, muitas pessoas emigraram para a América para as colônias da Nova Inglaterra, que viriam a formar os Estados Unidos. A primeira confissão dos particulares, a Confissão de Londres de 1644, também foi a primeira a defender o imersionismo no batismo. Em solo americano, a primeira Igreja Batista nasceu através de Roger Williams, que organizou a primeira Igreja Batista de Providência em 1638, na colônia que ele fundou com o nome de Rhode Island, e John Clark, que organizou a Igreja Batista de Newport, também em Rhode Island, em 1648. Os batistas se espalharam pelas diversas colônias da América do Norte e foram influentes na formação da Constituição Americana, de 1788. No Brasil, os batistas chegam em meados do século XIX. Acredita-se que o primeiro missionário batista no Brasil tenha sido o estadunidense Thomas Jefferson Bowen. 8 meses depois, ele precisou retornar ao seu país, desta vez em definitivo, em decorrência de problemas de saúde. Em 1871, batistas emigrados dos Estados Unidos organizam a primeira Igreja Batista no Brasil para estrangeiros, em Santa Bárbara do Oeste. Anos mais tarde, em 1879, outro grupo de emigrados faz surgir a segunda Igreja Batista em solo brasileiro, também em Santa Bárbara do Oeste, no bairro da Estação, atualmente pertencente à cidade de Americana. As crenças batistas são a crença na Trindade, a natureza simultaneamente humana e divina de Jesus, a salvação através da justificação pela fé em Cristo, o sacerdócio de todos os crentes, a autoridade, inerrância, infalibilidade e suficiência das Escrituras Sagradas, que constituem a regra de fé e prática da Igreja, prática do batismo do crente por imersão, celebração de apenas 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Autonomia das igrejas locais. Os batistas historicamente enfatizam a autonomia total das comunidades locais, que podem agrupar-se em convenções, associações ou uniões de igrejas. Separação entre Igreja e Estado. Antes mesmo do Iluminismo, já havia consciência, entre os batistas, da necessidade de separação entre Igreja e Estado. A excomunhão é usado como último recurso, por associações e igrejas para membros que não querem se arrepender de crenças ou comportamento em desacordo com a confissão de fé da comunidade. Em seu livro de 1963, Strength to Love, o pastor batista Martin Luther King criticou algumas igrejas batistas por seu anti-intelectualismo a respeito do racismo em suas congregações, particularmente por causa da falta de treinamento teológico entre pastores, em repudiar a segregação racial. Em 2022, a Aliança Batista Mundial adotou uma resolução incentivando as igrejas e associações batistas que historicamente contribuíram para o pecado da escravidão a se envolverem na justiça restaurativa. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações. Gostou do conteúdo? Compartilhe e até breve!